O milionário chora ao ver mendiga negra consertar seu urso velho numa roça. Era um dia radiante, com o sol brilhando intensamente, quando Ricardo, um milionário envolto em negócios e cifras, perdeu-se em um caminho perto da roça. Ele dirigia seu carro luxuoso, pensando na próxima reunião, na próxima venda. A rotina de sua vida era feita de reuniões insípidas e jantares frios. O vazio em seu coração era um eco ensurdecedor. Então, algo curioso chamou sua atenção. Uma menina negra, de 8 anos, estava sentada em um banquinho de madeira, debaixo da sombra suave de uma árvore frondosa. Ela segurava um urso de pelúcia, com remendos visíveis, e concentrava-se em consertá-lo, com uma delicadeza impressionante. O nome do urso Bentinho estava bordado em uma das patas. A cena era um contraste gritante em relação ao seu mundo de luxo e superficialidade. O jeito carinhoso que a menina tratava o brinquedo, como se ele fosse um pedaço de sua alma, fez um nó se formar em sua garganta. "É o urso da minha mãe", disse Laura com uma voz suave enquanto continuava o concerto. "Ele guarda todas as lembranças dela." A simplicidade e a profundidade de suas palavras passaram como uma onda pela frente de Ricardo. Ele sentiu um estalo dentro de si, um chamado que não sabia que precisava ouvir. Com um gesto impulsivo, Ricardo se aproximou, oferecendo a Laura um urso novo, de pelúcia macia e cheirosa. Mas a menina balançou a cabeça negativamente. "Não, senhor. Bentinho é especial. O novo não tem as memórias que eu preciso." A rejeição do presente, a recusa a deixá-lo aliviar sua solidão, fez Ricardo sentir algo que não sentia há muito tempo: responsabilidade. Nos dias seguintes, ele começou a visitar Laura e sua avó, Dona Josefa. Ele queria ajudar, apoiar os estudos dela. Era uma forma de preencher seu vazio, de se conectar com algo que sempre estivera ausente em sua vida. Mas à medida que se envolvia mais, o eco da falta de conexão com sua própria filha Helena, uma menina cercada de brinquedos e mimos, tornou-se ensurdecedor. Através das visitas, segredos começaram a emergir. O urso, com suas costuras e remendos, não era apenas um brinquedo desgastado. Ele simbolizava a dor da perda que Laura carregava, mas também refletia a dor não expressa que Ricardo sentia em relação a Helena, que mesmo com todos os bens do mundo, sentia-se sozinha. A ideia de fundar um Instituto Bentinho se formou como um sussurro em sua mente. Não se tratava apenas de ajudar Laura, mas também de buscar redenção. Poderia ele, ao se tornar mentor, salvar sua relação com Helena? As sementes da transformação estavam plantadas, mas ainda havia dúvidas. O que mais o urso poderia revelar? Ele seria capaz de mostrar o caminho para o coração da própria filha, enquanto oferecia a Laura o amor e atenção que ela tanto precisava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Nos dias que se seguiram, Ricardo sentia um novo propósito ao se encontrar com Laura e Dona Josefa. As visitas eram cheias de risos, histórias e um afeto sincero que ele não sabia que precisava. Ele ajudava nos estudos, comprava material escolar e, de certa forma, redimensionava sua vida. Mas algo no ar mudara. Havia um peso, um mistério latente no olhar da menina.
Um dia, enquanto ajudava Laura a organizar seus livros, a pequena relatou um sonho que teve. Sonhei que Bentinho falava comigo. Ela disse com a voz doce e meiga. Ele me contou um segredo muito importante. Ricardo ficou curioso. Que segredo? Indagou, apoiando-se nas suas lembranças de como uma infância cheia de sonhos havia se perdido na rotina das obrigações adultas. Laura hesitou, mordeu o lábio, e enquanto sua avó preparava um lanche na casa simples, o silêncio fez o coração de Ricardo acelerar. Ele queria saber, queria que ela abrisse seu coração. Quando a menininha finalmente falou, suas palavras caíram como pedras em um lago calmo. Ele disse que eu tenho uma conexão especial com você, Ricardo, que somos juntos de alguma maneira. O homem ficou paralisado. O que aquilo significava? Ele não tinha filhos além de Helena. Mas uma ideia perturbadora começou a se formar em sua mente. Como assim uma conexão especial, Laura? Ele tentava manter a voz firme, mas o tremor trairia sua ansiedade. Ele disse que eu sou sua irmã, a menina falou, com a seriedade de quem não vê a profundidade do que estava dizendo, mas com a inocência que a tornava ainda mais crível. E que você sempre me amou, mesmo sem saber. Ele também disse que eu tenho que te contar isso antes que aconteça algo ruim. Ricardo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele não queria acreditar. Laura, isso não é possível. Não existe uma conexão assim. Mas mesmo enquanto falava, lembranças de sua própria infância, de momentos perdidos com sua família, começavam a surgir. Seu olhar se perdeu na saudade dos tempos em que sonhava em ser um herói, e não um homem preso ao seu próprio sucesso. A pequena menina, com sua simplicidade, parecia acenar para um abismo de segredos que ele nunca conhecera. Seu coração palpitava. E Laura continuou. O Bentinho me contou que sua vida e a minha estão ligadas, e que há uma razão para você estar aqui agora. Não é só para ajudar a gente. De repente, Dona Josefa entrou na sala, com sua aparência tranquila. O sorriso, no entanto, se desfez ao escutar a conversa. Laura, não, ela começou, mas a determinação da menina era forte. Dona Josefa se virou para Ricardo, e em seu olhar havia uma história a ser revelada, uma sombra que se arrastava por anos. Ela respirou fundo, e Ricardo pôde perceber todas as emoções se acumulando em um só instante. Ricardo, é hora de você saber a verdade, ela disse. Laura e vocês não são apenas estranhos. A vida que você levou, a dor que carrega, isso tudo faz parte de um passado que o liga a essa menina. As palavras pairaram no ar como nuvens pesadas, prestes a se romper. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. O que ela estava dizendo a ele? Que segredos estavam escondidos em sua família? Ele conhecia sua história ou achava que conhecia. A vida de Laura surgia a partir de uma revelação que poderia destruir tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Por que seus pais nunca lhe contaram? O que mais estava escondido? Se você acredita nas palavras do urso, Dona Josefa disse, com lágrimas começando a se formar em seus olhos, prepare-se para encarar um passado que nunca imaginou. Porque a verdade pode doer, mas é hora de você encontrá-la. O ar ficou pesado, e a incerteza se alastrou como uma tempestade. Ricardo olhou para Laura, mas ela não parecia ter medo. Estava apenas esperando que ele fizesse a próxima pergunta. A pergunta que poderia mudar tudo. E naquela fração de segundo, o destino deles, de alguma forma, estava prestes a ser revelado. Ricardo olhou para Dona Josefa, as palavras dela ainda ecoando em sua mente. O ar estava pesado, denso como uma cortina de névoa.
Ele queria perguntar mais, saber tudo que pudesse mudar sua vida. Mas a presença de Laura o paralisava. E quando ele estava prestes a abrir a boca, um estrondo ecoou do lado de fora da casa. Um barulho ensurdecedor, vidro se quebrando e depois gritos. O coração de Ricardo disparou. Dona Josefa se virou rapidamente e Laura se levantou, assustada. "Fiquem aqui!" o Ricardo gritou, enquanto jogava a porta aberta e saiu correndo para a entrada. Ele sentiu frio na pele. O que estava acontecendo? Ele mal tinha tempo para raciocinar. Como um furacão, uma sombra passou por seu lado e barulho de motor acelerando enchia o ar. Era um carro em alta velocidade. Um sedã escuro que parecia fora de controle. E então, em um movimento brusco, ele desviou e bateu direto na árvore que ficava na frente da casa. O impacto foi brutal, um estrondo como um trovão. Os gritos aumentaram e a cena ficou caótica. Ricardo olhou para o carro e viu uma figura se mexer dentro. Ele entrou em ação, correndo para o veículo. O vidro estava estilhaçado e a porta estava amassada, dificultando a saída do motorista. Ele deu uma rápida olhada dentro e o que viu fez seu estômago revirar. Era um homem ensanguentado, com um olhar aterrorizado. "Ajuda!" ele gritou, o pânico evidente na voz. "Eles vêm atrás de mim!" Ricardo hesitou, a mente em chamas. O que esse homem tinha feito? Quem estava vindo? Mas ele não teve tempo de pensar. O homem estava apavorado, e a adrenalina se misturou ao medo. Ele puxou a porta, ajudando o homem a sair. "Vai, você precisa sair daqui!" Ricardo comandou, enquanto a figura tremia tentando recuperar o fôlego. "O que aconteceu?" O homem olhou para Ricardo com desespero. Eles sabem. Estão atrás do Bentinho. Eles sabem sobre você, sobre Laura." O olhar dele era de um homem que já havia visto o fundo do poço. Aquelas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. O que isso significava? Ele sentiu o chão tremer sob os pés. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. E a sombra de uma lembrança antiga atravessou sua mente. Um eco de uma infância que ele tentava esquecer. "Precisamos ir", ele exclamou, pegando o homem pela camisa e o puxando para fora da área de perigo. Laura e Dona Josefa estavam à porta, incrédulas, os rostos pálidos. A pequena menina segurava o Bentinho com firmeza, como se ele fosse uma âncora. "Você está bem, Laura?" Ricardo perguntou, tentando se acalmar. Mas a sua preocupação não era apenas com a segurança dela. O que esse homem tinha a ver com sua família, com o segredo que Dona Josefa estava prestes a revelar? "Eles não têm que saber", gritou o homem com um olhar perdido. "A conexão é mais profunda do que você imagina. Não apenas laços de sangue, mas algo mais." E antes que ele pudesse terminar a frase, um segundo carro apareceu, dessa vez parando abruptamente. As portas se abriram e homens armados saíram, linhas de determinação em suas feições. Os gritos se intensificaram e o caos explodiu novamente. "Run!" Ricardo gritou, e todos correram em direções opostas. Mas na mente de Ricardo, tudo girava. As palavras do homem, a conexão. O que ele realmente significava? E mais importante, quem eram aqueles que vinham atrás deles? O peso da revelação caiu como uma pedra em seu coração. E enquanto fugiam, uma pergunta assombrava sua mente. Seria possível que o Bentinho significasse muito mais do que apenas um urso de pelúcia? Ricardo sentiu o desespero tomar conta do ar enquanto o carro escuro vinha na direção deles. O tempo parecia desacelerar, mas em um flash ele reagiu. "Laura, corre!" gritou, puxando a menina pela mão, enquanto Dona Josefa o seguia de perto. O homem ensanguentado estava balançando na confusão. Não havia tempo para pensar. Eles se espalharam, tentando escapar. O barulho de tiros cortou o ar. As balas ricochetearam nos carros,
fazendo com que Ricardo sentisse o coração disparar. Ele percebeu que a conexão mencionada pelo homem não era apenas sobre um laço emocional ou familiar. Havia algo mais, algo aterrorizante. Vamos, ele gritou de novo, puxando Laura em direção à floresta próxima. Os gritos e tiros ecoavam atrás deles, mas o medo o impulsionava. A gente tem que chegar em segurança. No entanto, assim que chegaram à borda da floresta, a visão de Ricardo paralisou sua corrida. Uma sombra emergiu entre as árvores. Uma mulher, com o rosto familiar. Seu coração pulou. Helena! Ele exclamou. Era sua própria filha, a menina que ele havia deixado em casa. Por que ela estava ali? Pai, Helena gritou, a voz carregada de terror. Eles estão atrás de mim. Você não deveria estar aqui. O que está acontecendo? A pergunta saiu como um grito, mas a sensação de que tudo estava fora de controle se intensificava. Ele a puxou para perto, e ao ouvir o som de mais tiros, o mundo parecia escurecer. Eles querem o Bentinho, ela disse, ofegante, olhando para o urso que estava em suas mãos. Não é só um brinquedo, pai. É muito mais. A revelação a fez parecer mais velha, mais sábia. Ricardo estava sem palavras, sem conseguir processar. Como duas crianças estavam interligadas de alguma maneira, um grito à distância fez sua mente rodar. Ele não tinha tempo para isso. Precisava proteger Helena e Laura. Mas quando tentou falar, a mulher na sombra apareceu novamente, sua presença imponente, acolhendo um mistério sinistro. Com um olhar destemido, ela caminhou para a frente. Você não pode salvar elas, Ricardo. A voz dela era como seda e veneno, ao mesmo tempo. Quem é você? Ele perguntou, a raiva e o medo se misturando. A mulher sorriu, e era um sorriso que enchia o coração de dúvidas. Eu sou sua mãe. Um frio percorreu a espinha de Ricardo ao ouvir a frase. Como era possível? Você está mentindo. Minha mãe está morta. Ele não podia acreditar. Um caos de memórias e sentimentos explodiu dentro dele. Está errado. Não é isso que você sabe. Bentinho é a chave para a sua verdade e a razão pela qual todos estão aqui. Ela respondeu, com uma calma impressionante. O mundo ao redor desmoronou. Helena ainda segurava o urso e Laura olhava esperançosa. O que uma conexão de infância havia revelado? O que você quer dizer com tudo isso? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Mas então o barulho dos carros se aproximando fez com que a mulher voltasse a olhar para o caminho. Não tem tempo. Vou te encontrar novamente, ela disse, virando-se para escapar. A última coisa que ele viu foi seu olhar. Um olhar cheio de segredos e promessas. A confusão tomou conta de Ricardo. O que estava acontecendo? Como ele e suas filhas estavam conectados? E mais importante, quem era aquela mulher? Ele sentiu a pressão do tempo e da verdade. Enquanto as sombras se fechavam, ele se virou para as garotas. Um nó na garganta. Precisamos continuar, ele disse, segurando suas mãos. Mas dentro dele, uma tempestade se formava. As palavras da mulher ficaram ecoando. Bentinho é a chave. O que isso significava? Estariam todos eles destinados a um caminho que só poderia levar à dor? Enquanto a floresta os consumia, eles começaram a correr. Mas cada passo estava carregado de uma incerteza esmagadora. O que mais eles teriam de enfrentar? O que estava prestes a ser revelado? Ele sentiu que a resposta estava muito mais próxima do que imaginara. E nunca, jamais, esteve tão perdido. Ricardo olhou para Laura, sentindo um nó na garganta. Ele estava desesperado, buscando respostas. Mas antes que pudesse perguntar, um estrondo ecoou de novo. Um clarão iluminou a floresta e um grupo de homens, armados até os dentes,
surgiram, cercando os três com uma precisão assustadora. Parem! Fiquem onde estão! Gritou um deles, sua voz carregada de autoridade. Os corações de Ricardo e das meninas dispararam. Não havia para onde correr. Eles estavam encurralados. A adrenalina disparou. Mas o homem ensanguentado que eles ajudaram antes havia desaparecido, como se tivesse evaporado. "O que você quer?" Ricardo perguntou, tentando soar firme, mas a voz dele trêmula denunciava seu medo. "Quem são vocês?" Mas, em vez de responder, o homem armado avançou em direção a Laura. "A garota. Onde está o Bentinho?" A determinação em seu tom era como uma espada cortando o ar. Ricardo se posicionou na frente da menina, o coração acelerado. "Ela não tem nada a ver com isso. Deixem ela em paz." A tensão estava insuportável. O grupo parecia nervoso, mas também tinha um olhar de expectativa, como se estivessem esperando algo. Um dos homens, de cabelo grisalho e marcas profundas no rosto, disse: "Você não entende. O urso não é só um brinquedo. Ele é o que liga o nosso passado ao seu futuro." "Meu passado? Que passado?" Ricardo gritou, confuso. As palavras do homem o atingiram como um soco no estômago. Ele girou, olhando para Laura e depois para Helena, que estava em silêncio, com o olhar fixo em um ponto distante. "Se você não entregar o urso, as coisas vão ficar muito feias, Ricardo," o homem disse, com desprezo em sua voz. E então, como se o mundo tivesse parado por um instante, Helena olhou de volta para o pai. "Pai, eu não sei como explicar, mas o Bentinho..." Ela hesitou, o olhar cheio de lágrimas. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar. A tensão explodiu quando, de repente, um grito cortou o espaço. Uma mulher apareceu, correndo de dentro da floresta. Era a mulher que se apresentou como mãe dele. "Pare! Não machuque meu filho!" A revelação a deixou em um estado agitado. Suas mãos tremiam e o olhar dela era de desespero. "Você? O que está fazendo aqui?" gritou Ricardo, confuso e revoltado. Disse Ricardo: "Ele tem direito ao que é dele." A mulher gritava, parecendo uma leoa, defendendo seus filhotes. O grupo de homens armados vacilou, gestos de hesitação entre eles. "Você não entende as consequências," um dos homens gritou. Mas a mulher apenas sorriu, um sorriso que encheu o coração de Ricardo de esperança e medo simultaneamente. A força dela era contagiante. "Sim, eles precisam do Bentinho, mas vocês não sabem o que estão fazendo." O clima estava elétrico. Ricardo olhou alternadamente entre sua mãe, as meninas e os homens armados, confuso e sem saber em quem confiar. Então, em meio à tensão, Laura segurou forte o urso, como se estivesse segurando o próprio destino. "Eu não vou deixar vocês levarem o Bentinho. Ele é a chave." As palavras dela ecoaram pelo ar, e todos se calaram por um momento. Então a mulher olhou para Ricardo com uma verdade gravada nos olhos. "Ele é muito mais do que um brinquedo. Ele guarda segredos, segredos que podem mudar tudo o que você conhece sobre sua vida. E todos nós estamos em perigo, inclusive Helena." O coração de Ricardo parecia ter parado. "O que você quer dizer com isso?" "Se eles conseguirem, você perderá não apenas a conexão, mas tudo o que já amou," respondeu sua mãe, e o olhar dela se transformou em uma profunda tristeza. Ricardo se virou para Laura, que desabou em lágrimas, apertando o urso contra o peito, e para Helena, que agora olhava diretamente para ele. Àquelas alturas, a simples frase de sua mãe sobre conexões e segredos pesava como uma rocha. Antes que ele pudesse digerir tudo, o primeiro homem armado avançou. "Chega, não temos mais tempo."
Em um movimento rápido, ele estendeu a mão em direção a Laura. Foi então que tudo explodiu em caos. A mulher gritou, o armamento disparou, e o eco de uma explosão estremeceu a terra sob seus pés. O tempo parecia desacelerar, e tudo o que Ricardo podia ouvir era o grito de sua mãe misturado ao estrondo. Ele olhou para as meninas, que estavam paralisadas de medo. "Corram! Corram!" ele gritou, enquanto um fragmento de consciência tentava atravessar a confusão. Mas enquanto eles se moviam, algo, uma verdade devastadora, atravessou sua mente como um relâmpago. "Você não é minha filha." A incredulidade tomou conta de seu ser, como um grito desesperado. O olhar de Helena se endureceu. "Eu sei," ela respondeu com uma serenidade que paralisou Ricardo. "E você também, só que você não se lembrou." O mundo ao redor dele girou, e antes que pudesse processar as palavras da filha, a confusão tomou conta. A fumaça e o barulho ensurdecedor encheram o ar. Ele estava perdido em um mistério que nunca imaginou ser sua vida. Enquanto as sombras se fechavam novamente, ele percebeu que a verdade havia se camuflado entre os sentimentos, e o que está por vir seria muito mais aterrorizante do que poderia imaginar. Ricardo paralisou. As palavras de Helena ecoavam na mente dele, mas a confusão se transformava em terror quando a mulher, a mãe que ele achava que estava morta, se adiantou. "É hora da verdade, Ricardo!" ela gritou, a voz carregada de emoção. Nesse instante, uma luz brilhante iluminou a floresta. Um grupo de homens apareceu de repente, cada um segurando uma lanterna, como se houvesse um objetivo claro. O pânico cresceu nas expressões de todos. O homem grisalho, determinado e cheio de autoridade, tomou a frente. "Nós sabemos onde está o Bentinho!" ele gritou, sua voz cortando o ar pesado. Antes que Ricardo pudesse responder, um som ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Um tiro. O som ecoou e a mulher caiu no chão. O tempo parou. Ricardo não podia acreditar no que via. O corpo dela estava ali, imóvel. O mundo ao redor parecia girar enquanto o desespero o consumia. "Não, não, não, não!" Ricardo gritou, correndo em direção à mulher caída. "Mãe!" ele a chamou, mas a resposta foi um silêncio gelado. Laura e Helena ficaram paradas, o olhar fixo na cena. Era como se tudo houvesse desmoronado. Os homens armados se mexeram, e o homem grisalho gritou ordens. "Recuem! Não se aproximem!" Mas a única coisa que Ricardo conseguia ver era a figura da mãe, a mulher que ele nunca teve, agora perdida para sempre. Ela estava deixando um recado, Helena murmurou, os olhos marejados de lágrimas. Dizia que o Bentinho tinha que ser ativado, a conexão exposta. Ricardo olhou para ela, o choque transformando seu pânico em confusão. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, Laura segurou seu braço. "O que está acontecendo, Ricardo? Precisamos fazer algo." A urgência na voz dela despertou uma chispa de determinação em sua mente. Ele não poderia deixar tudo acabar ali, não daquele jeito. Com um grito profundo, Ricardo puxou Helena e Laura, tentando manter as meninas juntas. "Precisamos sair." Mas enquanto recuava, a lembrança do que a mulher dissera voltou à mente dele. Ela poderia ter sido a resposta que ele precisava. Ela falou sobre estar interligados. Precisamos descobrir a verdade. Mas os homens avançaram e Ricardo se viu em uma encruzilhada. O homem grisalho, agora mais próximo, apontou para eles. "Tome o urso. Isso é o que queremos. Não apenas os brinquedos, mas a verdade. A conexão é tudo." A mensagem dele reverberou. Não, o Bentinho é mais do que sua busca.
Ele é. Ele é nossa história. A firmeza nas palavras de Ricardo surpreendeu até mesmo a ele. Para aqueles homens, o urso representava um poder que Ricardo nem compreendia. Mas o que ele sabia era que com a perda da mãe, a urgência aumentava. "Deixa em paz!" Laura exclamou, segurando o urso com força, como se pudesse protegê-lo. E subitamente, a intensidade da cena cresceu quando, do meio da multidão, um jovem apareceu. Era o homem ensanguentado que tinham ajudado. "Eles não podem ficar com o Bentinho", ele gritou desesperado. "A vida de todos depende dele. É a ligação entre vocês." As palavras dele pareciam calar a confusão. E então tudo explodiu em um caos. As lanternas giravam como estrelas e tiros ecoavam. A tensão era palpável e de repente a mulher que estava caída se ergueu. Mas não era mais a mesma. O olhar dela estava afetado. "Ricardo, o que você sabe vai além do que imagina." Sua voz, agora diferente, soava como um eco de dor e poder. Você é a chave." Ele ficou chocado. O que isso queria dizer? Como tudo estava se conectando em coisas que ele nunca esperava. E enquanto histórias de família se entrelaçavam, novos elementos revelavam segredos que ele nunca quis descobrir. Quem realmente era ele? E enquanto a floresta pulsava ao redor deles, o mundo não estava apenas em perigo. Suas vidas também estavam numa linha tênue, prestes a desvendar verdades que poderiam sacudir as fundações de quem eles eram. "Mãe, não." Foi tudo o que ele pôde gritar, enquanto tentava entender o quão arrasador seria o próximo passo. Ricardo sentiu o impacto das palavras da mulher ecoando em seu coração. As revelações estavam pesadas como um peso enorme em seu peito. Mas antes que pudesse processar a intensidade da situação, um barulho abrupto que vinha da direção do grupo de homens armados os interrompeu. Um deles gritou: "Voltem! Temos que chegar a eles antes que seja tarde." Uma intensa onda de pânico varreu o campo. A mulher que se apresentara como sua mãe, o olhar determinado, se ergueu. "Ricardo, escute. O Bentinho guarda segredos que vão além do que você conhece. A conexão de todos nós pode mudar nosso destino." Mas antes que ele tivesse a chance de reagir às palavras dela, o homem grisalho, furioso, deu um passo à frente. "Basta! O que você quer com esse garoto? Ele não é seu filho. Não agora!" disse ele, em meio a um caos de vozes e gritos. Ricardo sentiu uma rajada de confusão. Não era apenas sobre o urso. A sensação de que tudo estava em frangalhos tomou conta dele. "Não, não é verdade!" ele gritou, a intensidade da situação crescendo descontroladamente. "Seja quem você for, está errada. Eu sou o pai delas." Sua voz carregava um desespero que ecoava nas florestas. Laura, com o urso apertado contra o peito, olhou para Ricardo com olhos cheios de medo e confusão. "Eu não entendo. O que está acontecendo?" A inocência dela despedaçava-se o coração. "Ricardo!" gritou a mulher, sua voz cheia de pânico. "Eu sei que a verdade é dura, mas, antes que pudesse concluir, a noite tremeu com outro disparo. A bala cortou a escuridão, e tudo o que se seguiu foi um caos absoluto." Ele girou rapidamente, tentando proteger as meninas. A confusão aumentava, e o ar apinhado de gritos, tiros e o eco da perna dos homens que se espalhavam na floresta. Mas de repente, o barulho parou. Tudo ficou em silêncio, como se o mundo tivesse congelado. Ricardo se virou de novo para sua mãe. O olhar dela havia mudado, a determinação substituída pela dor. "Não podemos perder tempo, Ricardo. A conexão é a única coisa que pode salvá-los." As palavras dela tremiam. Um grito penetrante cortou o silêncio. Helena, a menina que sempre presumia ser sua filha, se virou com lágrimas nos olhos. "Não, não, não.
O Bentinho não pode ser o que vocês estão pensando. Ela gritou, com uma intensidade visceral. Enquanto as palavras dela flutuavam no ar, Ricardo sentiu a verdade virando sua compreensão de cabeça para baixo. O que você quer dizer, Helena? E a resposta dela estava prestes a explodir como um foguete no céu. Ricardo, eu não sou sua filha. O chocante grito paralisou o tempo. Eu quero dizer, Bentinho não é só um urso. É a chave para nossas identidades. Eu sou a filha da Dona Josefa. Silêncio mortal imediatamente tomou conta da floresta. O choque foi como um soco na barriga de todos. A confusão e a dor nos rostos de Laura e Dona Josefa eram inconfundíveis. A revelação desmantelou tudo em que Ricardo havia acreditado. Mas como? Ricardo balbuciou, sua mente em caos. A ideia de que não era pai, mas sim o contrário, fez seu coração parar. Se você é a filha da Dona Josefa, então quem sou eu? O que isso significa? Helena, sufocando lágrimas, olhou para ele com uma intensidade ferina. Significa que estamos todos conectados por algo muito mais profundo. O que quer que isso seja, está aqui, neste momento. E o Bentinho, ele guarda tudo. A estrondosa revelação das conexões trocadas lançou Ricardo em um turbilhão emocional, enquanto o desespero invadia sua mente. Ele não sabia em quem confiar, nem como reagir. E então, o homem grisalho, com um olhar exterminador, deu um passo à frente novamente. A conexão sempre existiu, mas vocês nunca quiseram reconhecer, disse o homem num tom que ressoava entre os presentes. A verdade é que Bentinho deve ser revelado, ou todos vocês arcarão com as consequências. O pavor nas expressões de todos era palpitante, mas a luta pela sobrevivência trazia uma urgência que pressionava cada um deles. O caminho da verdade ficou mais obscuro e perigoso, enquanto a incerteza se desdobrava como um mistério deixado nas sombras. Ricardo olhou para Helena, depois para Laura. As vidas deles estavam entrelaçadas de uma maneira que desafiava tudo o que ele conhecia. Então, o que faremos agora? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de uma profunda dúvida. O futuro deles, cercado por fogos cruzados e revelações devastadoras, parecia mais incerto do que nunca. E no fundo, Ricardo sabia que a luta estava apenas começando. Ricardo estava paralisado. As palavras de Helena ainda pairavam no ar, como se tivessem se transformado em um eco que não parava de martelar em sua cabeça. Você não é minha filha. Ele mal podia acreditar. A confusão tomou conta de todos ao seu redor, e quando a mulher que disse ser sua mãe levantou a voz novamente, a tensão aumentou. Não temos tempo para isso. Ela gritou. O Bentinho é a chave, mas ele também é a razão pela qual estamos sendo caçados. Os homens armados se aproximaram, o ar carregado de pânico e raiva. Parem! Gritou um deles, como se tentasse controlar a situação. O olhar dele estava fixo no Bentinho, o urso de pelúcia que agora significava mais do que todos imaginavam. Se não entregarem o urso, não vou garantir a segurança de ninguém aqui. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Um novo carro, branco, acelerou em direção à clareira. Era uma batida feroz, e o impacto fez a terra tremer sob os pés. As portas se abriram, e 4 homens vestidos de preto, com máscaras, saíram disparando. Os tiros ecoaram novamente. O caos se instalou. Ricardo puxou Helena e Laura para o chão, a adrenalina subindo. Corram! Agora! As meninas estavam apavoradas, mas a urgência de sua voz as impulsionou. Em meio à confusão, ele olhou para a mulher, sua mãe,
e viu um brilho em seus olhos. O Bentinho deve ser ativado agora. É a única chance. Ele não sabia o que isso significava, mas não havia tempo para perguntas. Ele queria entender, mas quando desviou o olhar novamente para as meninas, algo chocante aconteceu. A mulher, que se afirmava sua mãe, começou a se transformar. O corpo dela tremeu e em um instante que parecia se arrastar, ela se desfez em uma sombra, como fumaça se dissipando no ar. Não, o que está acontecendo? Gritou Ricardo, sem fôlego. Ele olhou para Helena e Laura, que também estavam em choque. A realidade que todos conheciam estava se desmoronando. E, subitamente, a sombra apresentou outra forma, um ser mitológico, vestida com uma túnica de prata, os olhos um espelho de condições malignas e bondosas. Ficaram em Ricardo e disseram: "Você não entendeu. Bentinho não é apenas a conexão, mas também uma prisão. Agora precisamos da sua escolha." O ar estava denso e as vozes dos homens armados tornaram-se ouvidos de fundo, enquanto tudo ao redor voava em uma espiral de horror e transformação. Ricardo ficou paralisado. As revelações colocavam sua vida em uma nova perspectiva. Ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas segurança. O futuro de todos estava sendo testado. A figura mágica piscou os olhos. Uma escolha que pode levar à sua salvação ou à condenação. As garotas estavam em silêncio, o horror se assolando em seus rostos. E então, no meio daquela atmosfera carregada, uma luz começou a brilhar intensamente. O Bentinho, nas mãos de Laura, soltou uma onda pulsante, e em um momento de pura conexão, a mente de Ricardo foi invadida por memórias distorcidas, revelando que ele mesmo havia sido parte da origem de toda a bagunça. "Você foi punido por ter quebrado nosso vínculo", disse a sombra, agora mais clara e com um semblante familiar. "Você deve decidir. Escolha continuar sendo um pai ou reivindique o que é seu por direito. Sua herança." Ricardo sentiu uma pressão em seu peito. A verdade que lhe foi revelada cortou mais do que qualquer bala. Era tudo um jogo, um grande plano que nem ele, nem suas filhas podiam compreender completamente. O Bentinho não era um simples brinquedo. Era um portal. "Quem sou eu?" ele sussurrou, sem saber se queria ouvir a resposta. Com cada pedaço de seu ser tremendo, ele percebeu que precisava decidir. Mas antes que pudesse formular um pensamento coerente, os homens armados se moviam. A tensão explodiu novamente em mais tiros. A fraqueza de sua situação crescia. Uma turbulência começou a se formar na clareira, enquanto tudo girava ao seu redor. E naquele momento, entre os disparos e as vozes, um grito ecoou: "A chance de todos nós depende de você." Ricardo percebeu, no fundo de seu ser, que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria não apenas o seu destino. As garotas gritaram. Ele devia fazer algo. Mas a pergunta pairava no ar: qual seria o preço de sua decisão? E a resposta poderia ser mais aterrorizante do que tudo o que já vivera. Ricardo estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A figura mágica diante dele piscou os olhos e, num instante, tudo mudou. O brilho de Bentinho se intensificou e um redemoinho de luz e som envolveu a clareira. Ele se virou para as meninas, tentando encontrar conforto em seus olhares apavorados. Mas, de repente, uma sombra apareceu no fundo da floresta. Era uma cena digna de pesadelo. Em meio à confusão, uma mulher surgiu. Ele não quis acreditar no que via. "Você!" O grito saiu de seus lábios como uma lâmina afiada. Era sua ex-mulher,
a mãe de Helena, que ele não via há anos. O encontro não deveria acontecer ali, sob aquelas circunstâncias terríveis. Mas ali estava ela, com um olhar fixo que transbordava raiva e rancor. Ricardo, disse ela, a voz tensa, a escolha que você faz agora pode custar tudo a todos nós. O ambiente ficou mais pesado. A tensão quase palpável. O que você fez? O que você fez para que isso acontecesse? Ela sempre soubera do segredo sobre o Bentinho, mas ele pensava que estava livre disso. O passado que achava enterrado ressurgiu como um espectro ameaçador. A mulher em sua frente não parecia mais a mesma. Havia uma paixão, uma dor que ele não reconhecia. Você não devia estar aqui. Ele tentou manter a calma, mas a raiva e o medo transbordavam. Não tenho escolha, Ricardo. Eles estão atrás de mim também. E você precisa entender. A verdade sobre Bentinho é muito maior do que qualquer um de nós pode suportar. Enquanto ela falava, a luz do urso pulsava, iluminando os rostos tensos. O homem grisalho, perturbações nos olhos, interveio. Pode ser tarde demais. Que verdade é essa? O Bentinho não pode ser ativado sem um sacrifício. E se você quiser salvá-la, ele hesitou, antes de completar. Talvez tenha que perder outra vez o que mais ama. Um eco de riso cruel ressoou no espaço, e todos se viraram para ver a nova figura que surgira. Era uma mulher baixa, uma figura que ele reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe, ou a hologramática sombra que tinha feito. A mesma essência, mas uma versão distorcida. Você nunca aprendeu, não é, Ricardo? A tragédia não é perder, mas sim continuar à mercê de seus próprios erros. E com um simples gesto, ela apontou para a ex-mulher de Ricardo, que agora estava paralisada, a mirada carregada de desespero. Se você deseja salvar sua nova família, terá que se sacrificar novamente. O Bentinho precisa de uma verdadeira conexão de amor para desbloquear o que guarda. O choque atingiu Ricardo como um soco no estômago. Você não pode estar falando sério? Ele olhou para as meninas, a desolação começando a tomar conta. Se eu tiver que me sacrificar, não posso fazer isso. O pânico se revirava em seu peito, o peso da escolha se transformando em uma pressão insuportável. Helena, ainda em estado de choque, olhou para o urso em suas mãos. Ele não é apenas um brinquedo, pai. O Bentinho é nosso passado e nosso futuro. Eu sinto isso. O poder em suas palavras foi quase tangível, ressoando na clareira e desafiando a presença ameaçadora do homem grisalho. Então a voz da mulher veio fina e distante, cheia de dor e nostalgia. Ricardo, você não vê? O Bentinho é um elo, uma ligação entre o que foi perdido e o que ainda pode ser. Se você não fizer essa escolha, todos nós estaremos perdidos. A confusão se instalou e a tensão aumentou. A mulher sorria de um jeito que não parecia humano, os olhos brilhando com uma luz quase celestial. Ricardo sentiu suas mãos tremendo. Ele olhou para Laura e Helena, duas meninas que de alguma forma se tornaram sua nova vida. Foi naquele momento que tudo desmoronou. Se eu fizer isso, ele murmurou, a voz embargada de emoção. Talvez eu não possa voltar. E no espaço entre palavras, outra verdade sombria se revelou. Talvez eu nunca tenha voltado. A sensação de desespero atingiu como um furacão. Com um último olhar para os rostos das meninas, Ricardo descobriu que o tempo que eles favorearam juntos já estava se esgotando. Havia muito mais em jogo do que um simples urso de pelúcia. O Bentinho era a chave, mas também era uma armadilha. E para a completa revelação, a mãe de Helena olhou para ele, seus olhos cheios de um tormento que Ricardo não podia ignorar. Você não sabe o que realmente aconteceu quando nos separamos. O que você vai descobrir agora
É a verdade que estragou nossas vidas. Ela deu um passo à frente e o mundo ao redor se transformou em um turbilhão. E no meio dessa confusão, a dúvida pairou no ar. Até onde você iria para proteger quem ama? E a resposta se tornaria um eco ensurdecedor entre as árvores. Ricardo estava em pé, perdido em um turbilhão de emoções. A presença de sua ex-mulher, enquanto um eco de suas escolhas passadas, o deixou ainda mais confuso. "O que você está fazendo aqui?" gritou, a frustração fervendo em sua voz. "Eu pensei que tinha deixado tudo isso para trás." A mulher respirou fundo, os olhos cheios de angústia. "Você precisa entender, Ricardo. Bentinho não é apenas um urso. Ele é nossa ligação, o que nos conecta além da dor e dos erros." O tom dela era desesperado, como um grito contido que ressoava naquela clareira caótica. Mas o tempo estava se esgotando. O homem grisalho se aproximou. A determinação em seu olhar revelava que não havia mais espaço para hesitação. "A escolha que você fizer pode salvar todos ou condená-los. É agora ou nunca." Ele apontou para o bentinho, que brilhava nas mãos de Laura. Ricardo olhou para as meninas, o medo palpável em seus rostos. "Eu não posso sacrificar mais ninguém", disse, a voz embargada. "Já perdi demais." Naquele momento, a decisão parecia esmagar o ar ao seu redor, espremendo a esperança com um nó na garganta. A mulher ao seu lado, com lágrimas nos olhos, disse: "Esse sacrifício não é em vão, Ricardo. É o que manterá nossa conexão viva. O passado não pode ser em vão." As palavras dela cortaram. Ele se lembrou dos momentos que tinham, do amor que ainda existia sob a dor. E então, quando tudo estava prestes a escurecer, o bentinho se iluminou ainda mais, quase como se estivesse chamando por ele. Um pensamento atravessou a mente de Ricardo. Talvez a conexão não fosse apenas uma carga, mas uma forma de redenção. "E se eu fizer isso?" Ele pensou em voz alta, desafiando o destino. "O que aconteceria se eu me entregasse a essa verdade?" O homem grisalho respondeu: "Você ganhará saúde para suas filhas. Você se tornará o elo que mantém todos nós juntos." O eco dessas palavras reverberou como um clarão nos sentidos de Ricardo. Ele entendeu que a luz do bentinho não era apenas de um brinquedo, mas da esperança que ainda havia em seu coração. "Então é isso que eu faço", disse ele, sua voz firme. "Vou me sacrificar, mas não por eu mesmo, por elas, por todos nós." O peso em seu peito começou a aliviar, enquanto ele sentia a luz do urso pulsar como se estivesse aceitando sua decisão. A mulher que havia se transformado em uma sombra frágil sorriu. Seu rosto resplandecia. "É essa coragem que surge da dor. O amor sempre encontra um caminho." E neste momento, algo mudou. Uma onda de energia se espalhou, encobrindo o caos e a escuridão. Ricardo fechou os olhos, permitindo-se sentir o apoio incondicional daquela conexão. Ao abrir, viu as meninas segurando o bentinho, os rostos iluminados por uma luz suave que purificou a dor e o medo. "É hora de fazermos a nossa escolha", disse ele, a respiração lenta e profunda. E enquanto o tempo parecia parar, um novo caminho se descortinava diante dele. O urso em suas mãos não era apenas um símbolo. Era o passado, o presente e o futuro entrelaçados. Ricardo sabia que aquela decisão moldaria não apenas suas vidas, mas também o destino de todos que amava. Quando o brilho do bentinho intensificou, Ricardo deu um passo à frente, pronto para enfrentar o que viria a seguir. E no final, enquanto o silêncio dominava a floresta, a certeza ressoava mais alta que qualquer outra voz. O amor sempre prevaleceria. Agora, se você leu até aqui, eu preciso da sua ajuda. Essa história foi apenas uma pequena parte do que está por vir.
Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão emocionar e surpreender. Esfregue o botão de like com toda a força que puder. Isso ajuda muito o algoritmo e faz a nossa comunidade crescer. E eu quero saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final devastador. Qual é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer a seguir? E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esta história e suas reviravoltas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e mostrar a eles o que está por vir. Vamos juntos nessa jornada.